Olá a todos. Com muita satisfação fazemos uma nova sessão de reuniões do nosso grupo GPEC. E com muita satisfação chamo aqui a doutora Jusilé de Carvalho Bueno, neurologista do Hospital Central do Lubango, Angola, uma cidade que eu tenho muita vontade de conhecer. Eu espero que o doutor Mauer me leve em breve para que nós possamos conhecer essa cidade que ele fala tão bem. E nesse momento o meeting vai ser intitulado de Impacto das Tecnologias de Sequenciamento de Nova Geração, NGS, no diagnóstico das enfermidades neurodegenerativas, uma temática que eu gosto muito e que se aproxima muito do mundo real, que é o conceito de medicina de precisão. Doutora Jusilé, fique à vontade. Boa aula. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada, professora Auer, pela oportunidade e a todos os elementos do grupo. Finalmente chegou o grande dia, depois de alguns imprevistos que tivemos com essa apresentação. Mas, bem, vamos começar a nossa... Vamos começar Vamos com a começar nossa com a aula. nossa aula. Vocês conseguem... Vocês conseguem ouvir? Ok. Acho que sim. Professor? Doutora, a senhora está com duas telas ligadas, é isso? Sim, tentei entrar com outra. Eu vou só desligar aqui. Ok. Ah, perfeito. Para agora conseguiu Então, me ver. Seja bem-vinda. ok. Bem, eu no dia de hoje gostaria de partilhar com vocês um tema que muito me apaixona, mas antes de eu ter essa paixão por esse tema, eu senti muito medo. Por quê? Porque quando falamos de neurologia, já nos dá um frio na barriga de quais enfermidades e a dificuldade de chegar geralmente a um diagnóstico. E quando falamos da a genética aplicada à neurologia, torna-se um assunto um pouquinho mais complicado. Mas, na sequência das apresentações que nós já tivemos aqui no grupo, com o Dr. Howard e a doutora Roberta, que introduziram de uma forma muito plena e profunda acerca de questões relacionadas ao estudo do ADN e as suas alterações pontuais como causa de várias enfermidades. Nesse caso, vimos, por exemplo, o professor Howard que nos falou da síndrome mielodisplásica. Bem, no dia de hoje eu gostaria de vos falar desse assunto relacionado às doenças neurodegenerativas. Bem, essas doenças neurodegenerativas, o professor Humberto há pouco tempo pediu que traduzissem. Eu acho que eu vou conseguir essa tarefa de traduzir e simplificar um pouquinho mais o tema. Bem, quando nós falamos de doenças neurodegenerativas, nós estamos a falar de um grupo grandíssimo de doenças, com um espectro, podemos considerá-las um espectro de doenças, onde o sistema nervoso central e periférico é afetado de tal forma que existe alterações pontuais em um grupo de neurônios, tanto na sua estrutura como na sua função, de uma forma progressiva e que vai dando na sua clínica ou alterações de funções neurológicas. Também alguns autores descrevem como distúrbios hereditários caracterizados por atrofia progressiva e disfunção de sistemas neurológicos. Todas essas doenças, esse grande saco, esse espectro de doenças, tem algumas características em comuns. Por exemplo, a idade de início. As enfermidades neurodegenerativas originalmente foram descritas como doença de pessoas idosas, a partir da terceira idade. Mas atualmente, com o passar do tempo, começaram a diminuir a idade de início, que era descrita na série de casos. E chegou a dizer então que era doença de adultos, de pacientes adultos, adultos jovens e terceira idade. Mas nós sabemos que existem algumas enfermidades neurodegenerativas que têm o seu início muito precoce na infância, que essas, por iniciarem muito mais cedo, têm um acometimento muito mais severo, podem ter uma progressão muito rápida e uma sobrevida muito menor. Ainda assim, devemos ter em conta que as enfermidades Já falta uma. Não se consegue ver nada. Alô? Boa Professor tarde. Humberto, disseram alguma coisa?
Não se consegue ver nada, doutora. Não se consegue ver. Já partilhou a tela, já. Eu cheguei um bocadinho atrasado, mas Já sim, doutor Humberto, a tela está compartilhada e nós conseguimos ver sim, a mas doutora Jusileia. eu infelizmente não consigo, mas está bem. Tem duas telas, professor. Veja só, talvez são duas telas. Uma que só tem a apresentação. Ok, Podem podemos continuar. avançar? Podem. Ok. Bem, então, falávamos da epigenética, que também é uma característica em comum dessas doenças neurodegenerativas. Mais em frente, eu vou falar um pouquinho acerca desse aspecto. Para todas essas doenças não existe cura, existe apenas um tratamento paliativo, ou seja, tratamento sintomático. Por isso é muito importante o seguimento permanente desses pacientes, pois a evolução natural desses pacientes mostra que nem todos os sintomas aparecem todos de uma só vez. Por exemplo, né, a doença de Alzheimer, que é a doença mais estudada, amplamente descrita, igualmente a enfermidade de Huntington, não têm todos os sintomas logo ao início, os sintomas vão se somando na evolução. Então, o papel do neurologista de cabeceira é fazer o tratamento, ou seja, aplicar o tratamento sintomático à medida que o paciente vai apresentando uma outra queixa. E, além disso, temos aqui que existe um padrão de afetação sistematizada. Esse padrão de afetação anatômica sistematizada, o que é que significa? Significa que essas doenças neurodegenerativas não afetam todas as populações neuronais. Elas afetam populações neuronais seletivas, mais vulneráveis, e está descrito, antes pensávamos que essas alterações anatômicas eram focais e estáticas, mas agora sabemos, um pouquinho mais em frente vou mostrar, que essas alterações que acontecem numa população de neurônios, através de vias de conexão, da sinapse, do neuroeixo, podem se expandir para outras populações neuronais, de tal forma que dá origem, então, àquilo que é o pleomorfismo sintomático. Okay? Avançamos. Bem, quanto à epidemiologia, eu não vou falar tudo que está aqui, não se preocupem. É saber, primeiro, que, apesar dessa variabilidade na idade dos pacientes, sabemos que, de forma global, há previsões de um aumento exponencial nos últimos, pelo menos 10 anos, nos próximos 10 anos, a nível global, ou seja, um aumento ainda maior de número de casos. As doenças neurodegenerativas são entre a 10ª e a 12ª causa de morte em países desenvolvidos. Depois do acidente vascular encefálico, ela seria a maior causa de incapacidade e leva os pacientes em estado de dependência. E em África, encontrei apenas um trabalho da África subsaariana que fala dos desafios nos estudos de incidência para as doenças neurodegenerativas, mas eles fazem referência dessa grande necessidade de não existirem ainda estatísticas certas, confiáveis e amplas acerca da incidência dessas doenças no nosso meio. Estima-se ainda assim, sem esses estudos, que haja sim também um aumento do número de casos de pacientes com enfermidades neurodegenerativas nesta região, primeiro devido ao movimento migratório populacional, ao aumento da sobrevida em alguns países da África subsaariana e o controle de algumas endemias, então isso faria com que também houvesse um maior número de casos diagnosticados nessa zona. A OMS prevê que pelo menos 55 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com algum tipo de doença neurodegenerativa, sendo que 89% desses casos têm associado algum tipo de demência. Bem, há um dado curioso acerca da epidemiologia em África, no mundo, desculpem, que globalmente a demência, né? A demência tem alguém com o microfone ligado. Globalmente, a demência, ou seja, os síndromes demenciais, têm um impacto desproporcional em mulheres. Pelo menos 65% do total de mortes por demência são em mulheres, ou seja,
as mulheres com demência têm menor sobrevida do que os homens com igual diagnóstico. E os anos de vida ajustados por incapacidade devido à demência são aproximadamente 60% maiores em mulheres do que em homens. Além disso, os cuidados de saúde, ou seja, ser cuidadora de alguém que tem alguma demência, as mulheres representam quase uns 70% das horas de cuidados prestados a esses pacientes. Esse é um dado curioso da desproporção a nível de gênero quanto ao impacto dessas doenças em homens ou mulheres. Bem, na tarde de hoje, o meu objetivo é descrever a utilidade do uso de sequenciamento de nova geração, ou seja, NGS, no diagnóstico de doenças neurodegenerativas. Bem, as doenças neurodegenerativas, como há pouco tempo acabei de dizer, elas afetam áreas específicas do cérebro. E dentro da sua classificação, nós podemos dividir elas como aquelas que têm parkinsonismo associado, demência ou doença do neurônio motor, ou de forma anatômica podemos diferenciá-lo como aquelas que afetam o córtex cerebral, o subcórtex, os gânglios da base, o tronco encefálico ou o neurônio motor. Okay? Por exemplo, neste quadro desta publicação, nós vemos um resumo, por exemplo, na enfermidade, seja de Krasov-Jacob ou a enfermidade dos prions, vemos que, além das alterações neuropatológicas, vemos que existem áreas mais frequentes, mais suscetíveis desse acúmulo dessa proteína priônica. Existem outros, por exemplo, a demência de Alzheimer, essas alterações neuropatológicas que nós vemos aqui, são mais frequentes, ou seja, são encontradas com maior relevância nessas populações neuronais. Da mesma forma, temos aqui esse quadro que mostra que existem determinados lugares. Esse quadro mostra que atualmente existe uma expansão do conhecimento de que áreas do cérebro podem ser afetadas por essas alterações proteicas que são codificadas, tem a sua alteração primária a nível do genoma humano. Antigamente falava-se, por exemplo, vamos falar da atrofia sistêmica múltipla, poderiam talvez existir apenas 2 populações aqui, mas agora vemos que existem muitas mais áreas identificadas. Na sua fisiopatologia, nós vemos, pode parecer algo difícil, mas realmente é algo relativamente fácil de compreender. Se nós conseguirmos entender que a neuróglia, nesse caso, que é uma das principais tipos celulares do sistema nervoso central, sofre ou seja, todos esses processos neuropatológicos. Atualmente, antes falava-se de que a neuroinflamação era a consequência da neurodegeneração, mas existem estudos que mostram que a neurodegeneração e a neuroinflamação não são apenas uma relação de causa e efeito no único sentido, mas que tanto a neuroinflamação pode precipitar o início de enfermidades neurodegenerativas, vamos ver um pouquinho mais em frente, como também pode ser consequência desse mesmo processo. Então, esses mediadores inflamatórios que são mediados por uma suscetibilidade genética afetam a neuróglia e isso desencadeia um conjunto de mecanismos que afeta a disfunção sináptica, causa a morte celular programada, a neuroinflamação, dano neural e na sua estrutura celular, né, seria a desmontagem de microtúbulos com hiperfosforilização. Aqui nesse exemplo tem a proteína tau, mas nós sabemos que existem muitas outras proteínas associadas, por exemplo, a proteína beta-amiloide, as alfa-sinucleopatias, né, nesse caso, quando estão afetadas quando estamos a falar das alfa-sinucleopatias, ou seja, existem várias composições proteicas dentro do sistema nervoso central que podem ser afetados por esses mediadores inflamatórios com suscetibilidade genética. Então, é uma questão, quando é que elas começam? Por que que uns pacientes começam mais cedo do que outros? Então, aqui vemos uma vez mais os fenômenos da epigenética, nesse caso, que existe não apenas um fator genético de suscetibilidade genética, mas também a interação com fatores ambientais poderão desencadear mais cedo ou mais tarde a aparição dos sintomas em cada paciente. Quando falava um pouquinho há pouco tempo acerca
papel da neuroinflamação, esse é um artigo muito recente deste ano, onde esse autor, o Christy Levin, fez um estudo muito amplo de dois biobancos, um biobanco de quase 300 mil pacientes na Finlândia e um biobanco do Reino Unido de 500 mil pacientes, onde eles buscaram, de forma retrospectiva, se havia alguma associação entre alguma doença neurodegenerativa e a incidência de alguma infecção, sobretudo infecções virais. E esse estudo demonstrou que existe um risco maior de a enfermidade de Alzheimer quando uma infecção viral, sobretudo infecções, influenza dentro da, ou seja, para a pneumonia, infecções intestinais, meningites, encefalites virais. A única dessas 4 infecções, a única que mostrou uma associação robusta foi para a encefalite viral, apesar de que eles não conseguiram demonstrar qual agente que já era conhecido maior risco de esclerose múltipla com infecções virais e nessa associação eles encontraram que houve sim senhora uma associação significativa com os pacientes analisados do Biobanco de Finlândia, mas não assim com os pacientes do Reino Unido. Essa discrepância eles tratam de explicar, eles pensam que seja associado à forma como são relatados ou nomeados os casos em cada um desses 2 países, mas que sim houve alguma tendência para maior risco de esclerose múltipla associado a essas infecções. Isso nos faz pensar que realmente a neuroinflamação não seja apenas um resultado, mas também pode ser um precursor. Aqui vemos, se nós vermos na nossa constituição humana, todos nós temos essas proteínas. Todos nós, por exemplo, temos proteína priônica, todos nós temos a proteína tal, todos nós temos a proteína beta-amiloide. Mas o que é que faz com que nós tenhamos proteínas normais no nosso corpo e funcionemos normais e o paciente tenha então essas alterações? Bem, tem a ver com várias alterações, né, dentro da genética do paciente que fazem com que exista uma proteína mal formada que não possa ser, nesse caso, como eu posso dizer, eliminada ou processada de forma normal pelo nosso organismo, acontece o acúmulo dessa proteína mal formada que não é só apenas mal formada, mas que se comporta como um elemento tóxico para outros neurônios. Ou seja, então, antigamente falávamos de apenas duas alterações genéticas para cada enfermidade. Por exemplo, para as demências frontotemporais, atualmente se conhecem pelo menos aquilo que vemos nesse quadro, todas essas alterações, ou seja, todas essas alterações dentro dos genes do paciente, inclusive pode não ser um mesmo paciente, pode ter mais de que uma alteração genética. Isso nos leva a pensar que esse desafio do diagnóstico dessas doenças ficou muito mais complexo, muito mais complexo. E aqui nós conseguimos ver que essas alterações na genética também se refletem nas alterações da clínica do paciente. Por exemplo, nesse estudo, eu tirei essa ilustração de um estudo onde eles mostram, por exemplo, pacientes com apraxia, agramatismo, alterações na marcha, alterações ou desinibição cognitiva social. À medida que eles vão saindo do centro, num estado assintomático, e vão se movendo para cada uma dessas direções, vemos como é possível que o paciente, ou uma série de pacientes, pode ter mínimas alterações, mas ainda estar dentro de uma mesma sintomatologia. Ou seja, estamos a falar de um pleomorfismo sintomático dentro desses pacientes. Aqui é um quadro do mesmo artigo que mostra, por exemplo, que clinicamente a demência frontotemporal pode ter associado alterações moleculares múltiplas alterações moleculares. Não podemos indicar apenas uma alteração molecular para cada uma dessas doenças.
Então, qual seria essa base genética da neurodegeneração? Então, temos que a função neuronal está coordenada ou obedece àquilo que são as funções do genoma e do epigenoma, e que devem estar em um completo equilíbrio e uma regulação constante, ok? Mas que pode haver essa desregularização que dá, então, origem a essa neurodegeneração. Quais são essas modificações epigenéticas que podem estar associadas? Por exemplo, modificações da cromatina, metilação do DNA e alterações nos RNA reguladores. Essa resenha histórica eu poderia inclusive passar depois das conferências que tivemos com o Dr. Howard e a doutora Roberta, mas para aqueles que não estiveram bem, nós sabemos que Frederick Sanger pode ser considerado praticamente o pai do desenvolvimento da tecnologia de sequenciamento de DNA baseado no método de determinação de cadeia, também conhecido de forma mais simples como sequenciamento de Sanger. Um pouquinho antes de Sanger, em 1977, Walter Gilbert desenvolveu outra tecnologia de sequenciamento baseada na modificação química do DNA e subsequente clivagem em bases específicas. Mas devido à sua eficiência, baixa radioatividade, o sequenciamento de sangue foi aquele que foi adotado e é o mais utilizado até nos nossos dias. Em 1987, um pouquinho aí atrás, foi introduzida, então, a primeira máquina de sequenciamento, nesse caso, automático, para, então, esse sequenciamento de sangue. Então, o que é esse sequenciamento? Significa em inglês, né? Next Generation Sequencing, também chamado de sequenciamento massivo em paralelo ao sequenciamento de alta performance, e existem, sobretudo, três tipos de sequenciamento de ADN. Tem aquele que é feito o exoma completo, tem aqueles que são os painéis com alvos específicos e o sequenciamento de genoma completo. Nesse caso, o sequenciamento de genoma completo é aquele que é usado para estudos populacionais, com fins investigativos muito amplos. Há uma quantidade de dados a serem manipulados muito maior, enquanto que os painéis com alvos específicos são aqueles que são mais aplicados para a clínica, ou seja, aqueles que temos mais facilidade de forma específica, com uma suspeita clínica de uma enfermidade neurodegenerativa, solicitar então o painel pensando, ou seja, com essa hipótese diagnóstica, então o laboratório vai apenas aplicar, ou seja, vai apenas conduzir o painel com esse alvo específico. Por exemplo, nós temos um grande grupo, considero grande, mas não é tão assim, são 7 pacientes com ataxias, comprovável ataxia espinocerebelar. No nosso protocolo de estudo dentro do hospital, nós tratamos de descartar, excluir causas tratáveis ou causas reversíveis de uma ataxia, por exemplo, os déficits vitamínicos associados à neuroinfecção ou sequelas de neuroinfecção, descartamos AVCs, descartamos qualquer outra causa que poderia ser associada a essas ataxias. O que é que nós precisamos? Precisamos agora realizar painéis com alvos específicos para fechar o provável diagnóstico de cada um desses pacientes. Então, essas são as três formas de sequenciamento que temos disponíveis, sendo que a segunda aqui representada é aquela que nós aplicamos de forma frequente no dia a dia para o diagnóstico desses pacientes. Ok. Quais seriam os passos que nós deveremos dar para usar esses painéis para diagnosticar esses pacientes? Bem, primeiro é que nós não podemos, apesar desse sequenciamento ter sido como, uau, uma novidade extrema. Ok, eu não sei o que tem o meu paciente, vou fazer um painel. Ainda assim, essa tecnologia não substitui aquilo que é o papel do médico, o juízo, o critério clínico do médico. Então, o exame neurológico e o exame neuropsicológico nesses pacientes é muito importante. Os exames de laboratórios, para nós podermos descartar outras causas paralelas que podem ser a causa da enfermidade do nosso paciente, também é muito importante. Os estudos eletrofisiológicos, os estudos de neuroimagem, já seja a ressonância magnética, o PET, expect, também são importantes. Existem atualmente muitos biomarcadores específicos já para cada uma dessas doenças neurodegenerativas. Para a enfermidade de Alzheimer e para a enfermidade de Huntington e para o Parkinson, são as 3 enfermidades
com maior número de biomarcadores estudados e aplicados na prática de investigação atualmente. Então, por último, deixei aqui que seria então o teste de sequenciamento de próxima geração. Existe discussões acerca de fazer primeiro biomarcadores específicos para cada doença ou passamos para testes de sequenciamento de nova geração. E a minha humilde opinião, e pelo que li de alguns autores, é que sim, que os testes de sequenciamento genético devem ser primeiros que os biomarcadores, já que os biomarcadores são apenas para, por exemplo, são usados nos estudos, por exemplo, caso controle, para ver se há alguma melhoria na terapêutica que está a ser aplicada. Dois, também são utilizados esses biomarcadores específicos para o diagnóstico precoce em pacientes assintomáticos. Então, nós precisamos de testes de sequenciamento de próxima geração em primeiro lugar para nos aproximarmos mais ao diagnóstico do paciente e, além disso, pelo custo. É muito mais acessível fazermos um teste de sequenciamento para fechar o diagnóstico do paciente, então poder, primeiro, dar essa informação à família, dizer qual é o prognóstico do paciente. Então, depois, se esse paciente é candidato para ser introduzido num estudo de ensaio clínico, então, ok, os investigadores farão os biomarcadores. Então, eu creio que os testes de sequenciamento nessa questão viriam em primeiro lugar antes dos biomarcadores. Quanto à neuroimagem, eu sei que vocês dominam muito bem isso, sabemos que a neuroimagem entra dentro de alguns biomarcadores não, como critério diagnóstico. Não é um critério padrão, por exemplo, na enfermidade de Alzheimer, estamos a ver aqui uma imagem de tomografia computarizada, vários cortes axiais que mostram uma atrofia marcada, sobretudo a nível dos lóbulos temporais, a nível do Vale de Silvio, e de forma muito acentuada também nos lóbulos frontais, onde vemos também uma dilatação compensatória dos ventrículos. Ok, se o paciente tem tem clinicamente sinais e sintomas de uma doença de Alzheimer, esse ataque apoiaria muito mais o diagnóstico, mas essa neuroimagem não faria o diagnóstico de forma isolada. Igualmente, a ressonância magnética por difusão ou por alguma outra técnica nos ajudaria nesse caso. Por exemplo, vemos que esse paciente tem uma alteração da intensidade do sinal de forma focal em um dos lóbulos temporais, nesse caso, o lóbulo temporal direito. Se fosse há uns 25 anos atrás, descartariam a possibilidade de que fosse uma demência frontotemporal, porque era suposto que a demência frontotemporal fosse bilateral, mas com o avanço da neuroimagem, sabemos que as alterações da demência frontotemporal podem ser focais e podem estar presentes mais num hemisfério do que outro hemisférico, e isso determina o fenotipo, ou seja, qual o subtipo de demência frontotemporal, se é condutual ou se é semântica. Okay? Então, aqui também há uma importância grande naquilo que são os exames complementares no diagnóstico. Ok? Vou passar essa diapositiva. Ok, falando dos biomarcadores, temos aqui esse diagrama que eu tirei de uma publicação também, a tela está muito pequena, tinha aqui a citação aí embaixo, onde nós vemos que nos últimos 10 anos, quais são as evoluções que houve em termos de descoberta e aplicação de biomarcadores nas enfermidades neurodegenerativas. Por exemplo, a laboratório, né? Posso dizer laboratório, a empresa que mais se dedica a isso, uma delas é a Simoa Technology, que publica, ou seja, vários biomarcadores que eles vão aplicando na prática clínica para ir medindo a eficácia terapêutica em alguns ensaios clínicos. Então, sobretudo, esses biomarcadores são detectados aonde? Sobretudo em sangue e no líquido cefalorraquidiano, né? No líquido cefalorraquidiano, que tratam de encontrar alterações de proteínas a nível tanto do sangue como do líquido cefalorraquidiano. A mais recente foi a da proteína tau, ou seja, como é que eu posso dizer? Uma fração muito específica da proteína tau, ok? Então, agora já sabemos que não é
toda a proteína tal que dá essas alterações, por exemplo, associadas à enfermidade de Parkinson, à demência por corpos de Lewis. Já sabemos que agora são algumas partículas muito pequenas da degradação dessa proteína que podem ser encontradas, nesse caso, como vemos aqui, em sangue, ou seja, no sangue, ok? No sangue, ok? Então, quando é que nós podemos solicitar um painel de sequenciamento de próxima geração? Então, o início precoce de sinais e sintomas neurológicos ou neuropsiquiátricos não explicáveis por outra condição médica, ou seja, porque são exames caros. Então, geralmente, esses exames podem ser suportados por um projeto de investigação que alguma instituição esteja a pagar por ele. Então, nós temos que definir bem quais são os pacientes que poderão ou não entrar para esse estudo e então justificar os meios e recursos que nós vamos utilizar. Então, por exemplo, o início de sinais e sintomas neurológicos ou neuropsiquiátricos não explicáveis por outra condição médica, paciente com sinais de alerta por alguma doença neurodegenerativa que nós já conheçamos, por exemplo, para a enfermidade de Parkinson, que anteriormente muitos profissionais, ou até hoje, muitos profissionais pensam que o que mais chamativo na doença de Parkinson é o tremor, mas sabemos que nem todo Parkinson treme e nem tudo que treme é Parkinson. Então, buscar aqueles critérios, por exemplo, do Banco de Londres, para nós podermos dizer, não, tem sinais e sintomas ou tem sinais de alarme para uma doença de Parkinson. Então, fazer o protocolo completo daqueles exames que eu já expliquei há pouco tempo e então decidir se esse paciente tem uma enfermidade de Parkinson idiopática, ok? Ou se tem, por exemplo, um parkinsonismo atípico e merece algum outro estudo. Ok. Os pacientes com curso lento que tenham uma enfermidade, ou seja, um deterioro neurológico de forma lenta e progressiva, com ou sem história familiar de doenças neurodegenerativas, porque aqui é outra questão. Se o paciente é familiar de alguém com uma esclerose lateral amiotrófica, na hora do aconselhamento, geralmente quando vamos dar essa informação à família, eles sempre perguntam: doutora, o meu pai tem esclerose lateral amiotrófica, devo preocupar-me? Há algum risco de eu, como filho, também ter essa doença? Então, sei que nas enfermidades genéticas existe sempre um risco de hereditária, ou seja, de ser hereditário. Mas para cada uma dessas enfermidades existe um risco calculado para a sua geração. Mas sabemos que existem, ou seja, muitos desses pacientes têm apenas mutações pontuais ou mutações de novo, que nem sempre as suas famílias chegarão a desenvolver a enfermidade. Então, essa é a informação que nós geralmente passamos para os familiares, porque existem algumas que têm uma penetrância muito mais significativa do que outras. Esse aqui é o print de um artigo recente, 2022, que reforça muito mais a necessidade ou seja, recomenda o uso de genoma completo para o diagnóstico de doenças raras. Sabemos que isso deve ser um artigo de um país de terceiro mundo, para fazer um sequenciamento completo. São estudos muito caros, muito custosos, levam muito mais tempo e geralmente não se faz para um paciente específico, senão se fazem como uma primeira etapa para os estudos ou ensaios clínicos, como uma primeira etapa para determinar quais são as alterações genéticas pontuais de cada um dos pacientes e ver se essas alterações genéticas terão uma repercussão na resposta ao tratamento, ok? Então, quando solicitar, ou seja, já sabemos para quem vamos solicitar, agora em que momento? Não deve ser na primeira visita médica, não vamos falar de sequenciamento, olha, além do hemograma, vais fazer logo um painel para determinar se que tens uma ataxia espinocerebelar tipo 1, tipo 2, tipo 7. Não. Geralmente, começa com uma avaliação de uma equipa multidisciplinar. E um dos impactos das NGS no diagnóstico desses pacientes é que introduziu mais um profissional.
Antes estava a cargo dos médicos de cabeceira, geralmente com uma formação clínica. Agora, dentro dessa equipa, deve fazer parte um geneticista e um neuropatólogo também, ok? Que devem estar também próximos ao paciente, porque antes era uma equipa multidisciplinar, entre nós profissionais conversamos e o médico de cabeceira era o responsável de levar a informação. Mas a participação ou a partilha de informação dessa equipa com a família aproxima muito mais ao conhecimento, ou seja, os pacientes ganham muito mais conhecimento, muito mais confiança na equipa médica. Então, uma vez passado por uma avaliação multidisciplinar e temos então o diagnóstico clínico possível, né? Porque existem esses níveis de diagnóstico, temos um diagnóstico clínico possível. Então, uma vez descartado, né? Nesse caso, esse diagnóstico clínico possível é fazendo análise dos sinais e sintomas, buscando fatores que apoiem esse diagnóstico e já descartamos outras patologias que poderiam mimetizar ou simular esse diagnóstico. Já fizemos todos os demais exames do protocolo, então passamos para o sequenciamento de nova geração. Esse sequenciamento de nova geração antes da introdução do método de Sanger era algo muito difícil de aceder, muito custoso, muito caro, precisaria de um processamento de dados muito amplo. Mas agora vemos que com esse método automatizado, inclusive a disponibilidade dos resultados é muito mais rápido e a informação, o resultado é muito mais digerível, ou seja, é muito mais facilmente compreendido por um médico, por exemplo, como eu. Por quê? Porque nos outros estudos poderia haver um monte de informação, o alelo X, o exoma, o intron, e tem alteração aqui, tem uma mutação sem sentido ali, e depois o médico diz, ok, me deram toda essa informação, o que é que isso significa? O meu paciente tem ou não tem essa ou aquela enfermidade? Um dos impactos das NGS é esse, que veio simplificar também a forma como é apresentado o resultado desses exames, ok? Então, uma vez feito o diagnóstico clínico possível, com o sequenciamento de nova geração, então passaríamos para um diagnóstico clínico e genético provável confirmado com esse exame de genética, mas o diagnóstico, nesse caso, definitivo, ainda continua nas mãos da anatomia patológica, ou seja, do estudo pós-mortem, onde os novos desafios e perspectivas mostram que quanto mais informação nós tivermos antes desta etapa aqui do definitivo, melhor para o patólogo e melhor para os próximos estudos que possam ser feitos com pacientes com essa determinada patologia. Por quê? Porque as alterações que vão ser encontradas nos achados pós-mortem do paciente, agora a busca é se há uma correlação com aquele estudo genético e com aqueles estudos clínicos que foram feitos antes da morte do paciente, ok? Por exemplo, aqui temos um quadro das ataxias espinocerebelares, por exemplo. É ataxia ou uma ataxia episódica, por exemplo? Já se excluíram causas adquiridas. Então, já estamos a pensar que, por exemplo, pela idade ou pelas alterações no exame físico, estamos a pensar, ok, é uma ataxia espinocerebelar tipo 1, tipo 2, e como vocês podem ver, temos um painel grande de ataxias por estudar, ok? E aqui aparece que elas devem ser logo reportadas a quem? Por exemplo, eu tenho uns 7 pacientes com ataxias espinocerebelares. Eu estou a sair dessa etapa aqui para essa. Eu preciso fechar um diagnóstico. Mas eu não tenho condições, recursos aqui no Lubango para fazer o estudo genético. O que eu devo fazer? Procurar grupos de investigação virados para as ataxias espinocerebelares que tenham interesse em incluir pacientes que tenham o possível diagnóstico, por exemplo, para aumentar o número de pacientes a serem estudados, ou porque, por exemplo, eles querem ver se existe alguma diferença na resposta terapêutica entre os pacientes de origem caucasiana e pacientes negros da África subsaariana. Ok, então, é reportar aqui
equipas que tenham esse interesse de investigação nessa área, ok? Uma vez levantada a suspeita de alguma ataxia espinocerebelar, então, nesse caso, pediríamos o painel de ataxias espinocerebelares, que eles já têm nesse painel o número, os subtipos de ataxias espinocerebelares mais frequentes mais frequentes geralmente em todos os pacientes, ok? Vou só pedir um momentinho ok. Emanuela, diminui. Emanuela, diminui o televisor. Já diminui só o televisor. Ok, desculpem. Ok, então, uma vez levantado a suspeita de algum subtipo de uma ataxia espinocerebelar, então podemos pedir esse painel. Okay? Pedimos o painel onde o paciente será submetido a um exame de sangue, geralmente, para então fazer esse sequenciamento. Okay? Então, esse exame poderá nos dar o resultado, se existem deleções, inserções anômalas no seu material genético. Então, o ideal, como diz aqui nesse diagrama, é não fazer apenas no paciente. Podemos também convidar familiares de nossos pacientes que ainda são assintomáticos para, por exemplo, participar e determinar se existe alterações genéticas, né, nesse paciente que ainda é assintomático, para então poder, por exemplo, ser introduzido ou ser oferecido a possibilidade de participar no ensaio clínico, porque atualmente os ensaios clínicos não participam apenas pacientes, mas também pacientes já com a enfermidade diagnosticada, mas também indivíduos assintomáticos. Ok? Ok, essa tal equipa multidisciplinar, acho que já consegui falar sobre isso um pouquinho atrás, eles não precisam apenas fazer o diagnóstico, mas eles também precisam colocar o maior número de características clínicas, uma vez que se o paciente chegar então a esse diagnóstico genético, a esse diagnóstico pós-mortem, nós podemos fazer essa correlação entre os achados pós-mortem, os achados genéticos e achados clínicos, que já falei há pouco tempo. Então, qual é esse impacto? Já de forma resumida, os pontos a reter é que a confirmação genética e molecular para o diagnóstico clínico precisa do paciente sintomático, nesse caso, como eu disse, já daquele paciente que foi talvez o motivo pelo qual eles acudiram à nossa consulta. Também as NGS tiveram impacto porque para o início precoce do tratamento envolvendo essa equipa multidisciplinar na forma de atendimento médico, ok? E na avaliação de risco de membros da família que estão assintomáticos de acordo com o modo de herança por via de aconselhamento genético. E existe também um impacto com respeito à melhoria do alinhamento da correlação genotipo-fenotipo, dada a variabilidade da gravidade e curso da doença. Ok. Eu coloco aqui essa imagem porque fazer o diagnóstico, por exemplo, de uma demência de Alzheimer, uma enfermidade de Parkinson, é como contemplar assim um mar calminho, prazeroso, mas quando falamos de descobrir quais são as alterações genéticas que estão na base dessas doenças, já vamos para águas muito mais profundas, onde precisamos de recursos tecnológicos para podermos desbravar essas zonas menos exploradas. Sendo assim, existe aqui esse artigo de 2023 que fala do uso da inteligência artificial para o diagnóstico, para auxiliar o diagnóstico, não apenas o diagnóstico desses pacientes. Ou seja, temos os biomarcadores, muito bem, isso nós já sabemos, temos também os testes cognitivos, os scores. Então, esses programas que usam a inteligência artificial que estão a ser desenvolvida buscam de uma forma, ou seja, são programas informáticos que buscam, ou seja, que usam o sistema de aprendizagem para diagnóstico, ou seja, quando há uma associação, eles usam associações de física quântica para buscar uma aproximação diagnóstica em dependência do biomarcador e, nesse caso, os testes cognitivos para, então, fazer o diagnóstico e, nesse diagnóstico, também fazer uma medição
ou seja, uma classificação da severidade da afetação, por exemplo, do paciente, e o mais importante, para fazer, através do modelo de trajetória, poder traçar o provável prognóstico do paciente. Então, essas já são as novas perspectivas do uso não apenas do sequenciamento e biomarcadores, mas que essa informação agora não passe apenas a ser manejada pela equipa multidisciplinar de uma forma manual ou de uma forma clássica, mas também já com recurso a esses modelos tecnológicos que usam com suporte à inteligência artificial. Ok, já terminando, esse é o penúltimo slide. Essas doenças neurodegenerativas, quando nós vemos a sua epidemiologia, podem até certo ponto assustar-nos, dizer, meu Deus, quer dizer que estamos, se calhar, suscetíveis a esse risco. Mas existem recomendações precisas de várias sociedades. Eu trouxe aqui da Organização Mundial da Saúde, que falam da prevenção dessas doenças. Por exemplo, o nível, com vários níveis de evidência, por exemplo, o aspecto nutricional. Está apontado que uma dieta mediterrânea é muito mais eficaz para a prevenção das doenças neurodegenerativas. Aqui existe algo interessante que eu trago aqui em forma dessa imagem, mas está aqui, que é a reserva cognitiva. O que é a reserva cognitiva? A reserva cognitiva, poderíamos explicar que é a capacidade, ou seja, o desenvolvimento da nossa neuroplasticidade, a ponto de que, quando venham esses fatores de neurodegeneração associados à nossa suscetibilidade genética, a fatores ambientais, possa sim, haverá morte celular programada, haverá fenômenos de neuroinflamação, mas está provado que pacientes com maior nível e rendimento intelectual têm muito menos risco de doenças neurodegenerativas, sobretudo aquelas com acometimento cognitivo, ok? Então, quer dizer que os pacientes ou pessoas, indivíduos como o Dr. Humberto, o Dr. Howard, têm menos risco dessas doenças neurodegenerativas. Sim, isso está provado cientificamente, eu nem vou discutir isso. Mas existem alguns outros hábitos que podem influenciar. Por exemplo, o hábito, o tabagismo e o alcoolismo estão associados a um maior risco, até uns 60% a 80% de enfermidade neurodegenerativa. E também está, então, para o nosso meio, que é muito importante, o controle dos principais fatores de risco modificáveis. A hipertensão, a diabetes, a dislipidemia, a depressão, a hipoacúsia e transtornos do sono, que são os principais fatores de risco que podem ser modificáveis e que podem estar na base dessas doenças neurodegenerativas. Bem, já concluindo, as doenças neurodegenerativas, apesar de serem raras, mas são aquelas que levam os nossos pacientes geralmente a um estado de dependência prolongada com impacto social e dentro dos nossos sistemas de saúde. Essas novas tecnologias de sequenciamento do material genético permitem não só um diagnóstico precoce, mas também estimar o genotipo e a variabilidade clínica das diferentes doenças neurodegenerativas. Todo esforço médico, porque eu considero que é um esforço médico chegar a esse diagnóstico. Ok, é Parkinson, ok, é uma ataxia espinocerebelar, não existe outra causa escondida, então é um esforço médico para um diagnóstico seguro, tem como objetivo final melhorar a qualidade de vida desses pacientes e dos seus familiares. Porque os familiares perguntam mesmo, doutora, ok, a mãe tem uma doença de Alzheimer e eu sou filha, também tenho risco, o que é que eu devo fazer? Então, esse melhor enfoque, essa medicina de precisão para cada paciente, com diagnóstico certeiro o máximo possível e uma terapêutica e segmento encaminhado para cada um, seria o nosso objetivo final em mergulharmos nessas águas profundas que são a neurogenética. Ok? Com isso eu terminei. Muito obrigada pelo vosso tempo. Doutora Jusileia, vi o seu comentário no começo da aula dizendo que, de fato, tivemos alguns percalços para que acontecesse a sua apresentação. E eu fico feliz porque ela aconteceu agora e eu fico triste porque ela não aconteceu antes. Isso me reforça a necessidade de ampliar o diagnóstico de precisão em quaisquer regiões do globo. Nós estamos vivenciando essa demanda. Eu tive agora no Congresso Brasileiro de Hematologia e o assunto foi medicina de precisão no câncer hematológico.
Então, tem sim, alguns apontamentos que eu gostaria de sinalizar com um pouquinho da nossa experiência, tá? Sempre enaltecendo que a nossa experiência é com câncer. Mas a ideia do sequenciamento de sim, nova geração, independentemente da patologia a qual ela esteja associada, ela é uma técnica. E como técnica, ela sim, pode ser associada para quaisquer situações. Eu apontei aqui, eu fiz alguns apontamentos para que todos sejam cientes. Eu não sei como é a experiência de todos aqui, então, se eu for um pouco basal no conhecimento, por favor, peço licença para comentar. Uma das grandes dificuldades que nós mesmos aqui no Brasil temos é, de fato, o preço do exame de NGS. Eu estou começando muito com o preço, porque é o que move. Sem dinheiro você não faz sim, nada. Então, o preço do exame é muito caro e, principalmente, a sua disponibilidade tecnológica. Entenda disponibilidade tecnológica, a obtenção do equipamento e também, e principalmente, também, a disponibilidade de recursos humanos especializados. A uhum, bancada de sequenciamento, quando eu digo bancada, é a bancada laboratorial, a prática de manipulação da amostra para colocar no cartucho, no equipamento. Ela é um procedimento sensível e que não pode ser passível de erros, porque se você errar, você perdeu ali insumos na casa de 50 a 60 mil reais. Eu vou falar em reais porque é a moeda que eu consigo ter lógica, tá bom? Então, a demanda de equipamentos e profissional capacitado, ela limita muito, entende? Então, é uma grande dificuldade. E eu vou colocar o principal recursos humanos que limita a utilização do NGS é o próprio bioinformata. Porque independente do sim, sequenciamento, se você fizer no modelo target, que é o que a senhora está propondo, ao invés de exoma, independente, você vai ter que ter uma pessoa especializada em bioinformática, que é a união entre tecnologia da informação e o conceito biológico, para entender a composição genômica, porque o DNA ele é uma sequência, tá? Então nós temos que entender a sua composição e entender também o produto de sequenciamento, que era muita informação. E quando eu falo muito, são teras e teras bytes de informação genética. Então, isso é um limitante, que essa sua aula ela vem para enaltecer que os jovens, você jovem, que vai estar assistindo essa aula posteriormente, se aperfeiçoe. Eu sempre digo, quem está no mundo da biologia molecular hoje não fica desempregado, que é uma carência mundial, todo mundo precisa desse profissional, tá? Tem outro conceito importantíssimo que eu preciso falar nesse conceito que a senhora está falando. Quando a gente apresenta doenças neurodegenerativas, é uma gama muito ampla, como a senhora falou. Eu acabei de finalizar um artigo onde nós avaliamos exatamente o impacto de pacientes com mutação no gene GBA, que é o principal marcador de doença de Parkinson, tem como desfecho molecular em diversos aspectos da fisiologia molecular, como presença de mutação no gene GBA está associado com alteração proteica, alteração de expressão gênica. Ficou um artigo muito bacana que nós vamos submeter hoje na Molecular Neurobiology, uma revista bem interessante do campo. Então, foi uma revisão sistemática muito bacana que enaltece isso. E quando eu falei agora da importância de mutações no gene GBA na doença de Parkinson, é porque a característica genética ela é específica da doença. Então, falar de especificidade não é falar em doenças neurogenéticas, mas sim dos seus respectivos subtipos. Para cada uhum, unidade de doença, vai ter um universo de resultados. Por isso que eu sempre assim digo mesmo, que o clínico ele é absurdamente complexo à sua cabeça, porque o mundo das doenças neurodegenerativas é absurdamente grande e o advento de novos marcadores moleculares é absurdamente grande também. Vem para o terceiro claro, ponto. Falar de sim, doenças degenerativas é falar da sua especificidade. Falar da especificidade é entender também que no nosso DNA, doutora Jusilé, e a todos que estão presentes aqui, nós sofremos mutações todos os dias. os Roger, dias, em 2009, ele preconiza que nós sofremos 10 mil mutações todos os dias, pelo simples fato de estar vivo. Não inclua uhum, aqui o tabagismo, a obesidade, o etilismo, a exposição solar. Não. O nosso próprio maquinário celular ele está susceptível a 10 mil lesões por dia. Então, mutação nós temos. Existe um conceito que é muito importante
que a senhora comentou sobre que os médicos hoje estão entendendo muito mais os laudos de biologia molecular. De fato, entendem que tem a presença de uma mutação. Eu não vou falar nem no conceito de oncogenicidade, porque nós não estamos falando em oncologia agora. Eu vou falar no conceito de patogenicidade. O que é que eu quero dizer? Uhum. O fato de Sim. nós termos uma mutação em um gene não significa que aquela mutação vai causar doença. Não A significa doença. que aquela mutação ela vai mudar o prognóstico, vai mudar a abordagem terapêutica, vai mudar o risco. Por quê? Porque nós temos mutações diárias. Então, existem algoritmos de inteligência artificial, não, mas são algoritmos de plataformas de análise biológicas, onde a partir desse algoritmo, eu posso até compartilhar com vocês, tá bom? Mando lá no grupo. A partir desse algoritmo, você consegue inferir se aquela alteração ela é patogênica. Entenda patogênica como causadora de doença. Ah, professor, não entendo disso, eu queria uma forma De mais doença. prática. No PubMed, a depender da alteração, você consegue colocar o nome da mutação e ele vai te dizer se é patogênica ou não. Então, o PubMed, ele não é só de informações de artigos científicos, mas hoje o PubMed é uma das maiores plataformas do mundo também de biologia molecular, tá bom? Então, esse conceito ele é muito importante para os médicos entenderem. O fato de ter uma mutação no laudo genético não significa que aquilo causa doença, tá bom? Sim. Só mais um ponto, tá? Aliás, mas tô acabando. O que a senhora falou muito claramente À vontade, professor. eu sou um pouquinho contrário à sua fala. A senhora falou muito na sua aula da importância do NGS pro diagnóstico. Eu acredito que para muitas doenças existe o padrão ouro de diagnóstico. E para as Sim. doenças neurodegenerativas, o padrão ouro, sempre, para mim, vai ser o diagnóstico por imagem. Vai ser muito difícil identificar uma mutação que ela seja a única mutação que ela seja, de fato, causadora da doença. Por exemplo, a doença de Parkinson já está mais do que provado que ela se inicia com uma disbiose intestinal. Pela teoria de Baccarat, onde ele preconiza que a doença de Parkinson ela inicia 20 anos antes dos sintomas motores e não motores. Então, é uma desbiose intestinal causando uma doença neurodegenerativa. Neurodegenerativa. O diagnóstico molecular ele vem para entender a sua arquitetura genética. Então, eu vou mudar um pouquinho a sua fala no contexto do que nós vivenciamos hoje para o câncer. Para o câncer, e eu acredito que ele seja o mesmo olhar para as doenças neurodegenerativas, a abordagem molecular, o diagnóstico molecular, ele vem para mudar prognóstico, ou seja, para modificar a abordagem terapêutica, e vem principalmente para o conceito de aconselhamento genético, agora focando exclusivamente para as doenças neurodegenerativas. O aconselhamento genético ele tem que acontecer exatamente para predizer o risco familiar. Sim. Mas dificilmente, por quê? Porque muito dificilmente a evolução, o progresso do conhecimento molecular, ele vai ser concomitante ao progresso terapêutico. Professor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Dificilmente o advento de novas drogas e de novas terapias para as doenças neurodegenerativas, elas vão ser dependentes do perfil mutacional. Por exemplo, vai ser muito difícil, tá? Mas é imprescindível entender que a presença de mutações, ela prediz risco familiar. Ou seja, se na sua família tem muitos casos de demência, vale a pena investir para um exame de diagnóstico molecular para tentar inferir o risco de você também ter demência e, consequentemente,
mudar os seus hábitos de vida, como, por exemplo, alimentação, tabagismo, atividade física e dentre outros, para te distanciar do acometimento com aquela doença, tá? Sim, Então, sim, eu acredito que o NGS está para a doença neurodegenerativa da mesma forma que ele está para o câncer. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo. Alterações no gene P53, até poucos meses atrás, entenda meses mesmo. Qualquer sim, alteração no gene P53, ela estava associada com uma agressividade de doença. Contudo, no ano passado, um grupo internacional, o Consórcio Internacional de Genômica, eles sim, identificaram que quase que 70% das mutações no gene P53, elas não são oncogênicas. Elas são ok, mutações que acontecem e não causam doença. Somente sim, 30% não. E isso muda não o diagnóstico, mas isso muda a conduta terapêutica. Por exemplo, mutação no gene P53 é indicativo de transplante de medula óssea, tá? Então, é uhum, só ter atenção que eu acho que vai ser difícil nós termos, de fato, um exame que diga doença. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós, Homo sapiens sapiens, nós não somos somente dependentes do nosso DNA. Nós somos seres vivos dependentes da nossa exposição ambiental. Nós uhum, somos, nós somos o que comemos, nós somos o que respiramos, nós somos o que nos expomos. O fato de nós termos alteração genética não significa que nós vamos ter doença. São coisas totalmente distintas. Mas as alterações genéticas, elas nos permitem predizer risco. Então, para consolidar minha fala e dar voz para todo mundo, o doutor Mauer deve estar doido para falar. Eu só tenho um pedido para lhe fazer. Invista para quê? As modificações em saúde pública, elas só vêm com o avanço do conhecimento científico. Eu vou compartilhar com a senhora, no momento que nós submetermos o nosso artigo, eu vou compartilhar com a senhora o nosso artigo de mutação no gene GBA, para que a senhora possa construir uma ideia de construir artigos de revisão, principalmente de revisão sistemática, para que a senhora mostre para outros médicos, para pesquisadores, para os órgãos públicos que, nós não temos dados genéticos em população angolana. E isso tem que ser feito. E você só vai conseguir mostrar isso com artigo científico. Eu vou lhe dar um exemplo. Nós fizemos o primeiro estudo, ele está submetido na Nature Aging, agora, com o grande apoio do Dr. Mauer, onde nós avaliamos todos os marcadores genéticos que estão associados ao risco da doença de Parkinson em populações não europeias. E o principal resultado desse artigo foi enaltecer que não tem resultados genéticos em populações africanas. Isso é inadmissível. E só vai ter resultados genéticos em população africana quando a doutora Jusileia mostrar que não tem. Então, cabe à doutora pacientes Jusileia. desistem, Exatamente. sim. Entendeu? Então, tem que mostrar esses resultados. Tem que mostrar. Muito obrigado pela sua apresentação, tá? E passo a fala agora para os demais. Sim. Professora, antes só de passar a falar para os demais, muito obrigada mesmo, porque quando passaram o convite desses meetings no grupo, eu entendi que é uma forma de nós melhorarmos, primeiro, as nossas apresentações, o nível de exigência a apresentar e fazer as nossas revisões para esse tipo de apresentações, mas também para ter esse subsídio de outras áreas, né? Porque acho que esse tema da genética, essas alterações genéticas toca todas as áreas, todas as áreas. Então, para melhorar essa minha apresentação, desse estudo que eu encontrei das enfermidades neurodegenerativas na África subsaariana, eles concluem dizendo isso mesmo. Nós temos que sair desse submundo de que aqui em África não há, aqui em África só temos que ver se há tuberculose ou não, e começar a pensar em fazer e fechar o diagnóstico. Por exemplo, professora, eu tenho esses meus 7 casos, mas enquanto eu não fechar o diagnóstico, pelo menos não tenho como publicar. Então, o esforço é
a revisão de artigos, como fazer, o que fazer, mas também eles apontavam nesse artigo da falta de vontade política para, primeiro, são recursos para investigação nos países da África subsaariana, mas que isso só pode mudar se as pessoas que trabalham com esses pacientes começarem a mostrar que esses pacientes existem e que, apesar de não ser um número tão grande de pacientes, merecem ter um diagnóstico, merecem fazer parte do nosso enfoque para a investigação científica. Então, muito obrigada, professor. A senhora Só tem uma 7 pacientes com sequenciamento, é isso? Não, tenho 7 pacientes que precisam sequenciamento, que Ah, que precisam, precisam, entendi. precisam, porque são 7 pacientes com possível, ou seja, com diagnóstico clínico possível de ataxia espinocerebelar. A mais novinha é uma paciente de 7 anos e a de maior idade tem 42 anos de idade, que tem, inclusive, é uma família que eu identifiquei. Então, desses meus 7 pacientes, eles precisam de sequenciamento. Essa minha primeira apresentação foi no fórum de uma atividade para eu poder buscar que o laboratório fizesse esse exame, baixasse o preço, né? Para então podermos fazer o projeto para o exame desses pacientes. Eu sei que a senhora vai conseguir, eu tenho certeza disso. Doutor Eu vou Mauer, doutor conseguir. Cláudio, Boa tarde a todos. Boa Em, tarde. em primeiro lugar, quero dizer que é uma alegria, né, podermos voltar aos nossos meetings. E então, depois de algum interregno, né, é sempre muito agradável. Em segundo lugar, queria felicitar a doutora Jusileia pela apresentação. Penso que foi muito esclarecedora. Olha, eu vou ser muito honesto, epá, se disser que entendi mais de 50% estaria a mim, mas pronto. Mas foi bastante esclarecedora. Não é a minha praia, essas doenças neurodegenerativas, não é aquilo que eu gosto, mas foi muito bom. Gostei da apresentação, acho que esteve muito bem, a doutora Jusileia, tá de parabéns, preparou muito bem o meeting. E então, o que eu ia dizer, infelizmente, o professor Howard, epá, disse tudo, tá a ver? Roubou a ideia. Eu já estava aqui, já tinha escrito aqui uma série de coisas. O professor Howard adiantou-se e falou tudo. Por isso, eu penso que já não há muito a falar. Então, é só Vamos, mesmo para mais uma vez enaltecer a doutora Jusileia por ter se oferecido, não é? E nos brindado com um tema tão relevante e vê-se, não é, que ela fala isso com muita paixão. Então, também dar essa força, dizer que não pare, continue a lutar e acredito que muito em breve consegue fechar esses diagnósticos e publicar esses casos. Então, mais uma vez, as minhas felicitações e passo a palavra aos outros intervenientes. eu vou ser bem sincero, desculpa lhe interromper. Eu acho que esses 7 casos, a falta do diagnóstico molecular, elas não impedem a publicação. É uma não impede. limitação do Sim, estudo e esse artigo ele deve ser publicado. Porque ok, a falta, se tivesse, não teria problema. A senhora está mostrando claro, que tem problema. Então, sim, publique esses 7 casos numa série de casos. sim. Não deixe Olá, publicar. boa tarde. Boa tarde. Doutor Cláudio, Olá, boa tarde. já, boa tarde. Doutora Jusileia, muitos parabéns pela forma Obrigada. como apresentou, de forma muito clara e, como disse o Dr. Mauer, de forma muito apaixonada pelo tema e cativante, apesar de que também não é algo a que estamos acostumados diariamente, então talvez a compreensão plena do tema não tenhamos conseguido, mas o essencial ficou. E então quero sobretudo felicitá-la. Agora, não sei se é que não entendi bem, mas como é que estamos cá localmente em termos de sequenciamento genético?
para as doenças neurodegenerativas? Qual é o ponto de situação na prática? Uhum. Sim, obrigada, Dr. Cláudio. É o seguinte, a, a questão do diagnóstico de, vou dizer, doenças neurodegenerativas aqui em Angola. Primeiro é que não existem protocolos. Por exemplo, não existem protocolos em outras unidades. Na nossa unidade hospitalar em particular, nós tivemos que desenhar o protocolo de estudo. O protocolo de estudo que, bem, tivemos que fazer a revisão literária e buscar a experiência de outros centros que fazem diagnóstico de doenças neurodegenerativas, ok? Isso tudo com medicina baseada em evidências. Primeiro é a necessidade de protocolos. Esse protocolo que eu utilizei é um protocolo institucional, ok? Que foi aprovado pela minha instituição com essas evidências que nós buscamos. Olha lá, para nós podermos diagnosticar os pacientes com ataxia espinocerebelar, nós deveremos fazer isso e aquilo, temos que fazer ressonância, vamos fazer estudo do líquor cefalorraquidiano, vamos descartar na parte das serologias para HIV, para hepatite. Ou seja, nós tivemos que desenhar o protocolo. Esse é o primeiro passo, que é uma necessidade a nível do resto do país. O contato que eu tenho com colegas de outras unidades hospitalares públicas e privadas de Angola, nenhum conta com um protocolo institucional para o diagnóstico. Ah, eu estudei, sei que no livro devo fazer isso e aquilo, e é o que se faz. Isso não é o correto. O correto é ter um protocolo para podermos aplicar em todo paciente que seja candidato para entrar ou seja, nessas investigações. O passo número 2 é quem vai fazer esses estudos, né? Já não estou a falar daqueles estudos básicos, a ressonância, ou descartar causa infecciosa, descartar déficits de vitaminas básicas, como ABCs, déficit de vitamina, esses déficits de vitamina. Já não estamos a falar disso, já estamos a falar agora dos exames especiais. Quem faz? A nível do país, temos apenas um laboratório que envia essas amostras para laboratórios em Espanha. E o custo desses exames ronda entre os 600 a 800, 900 mil kwanzas por cada painel. Por exemplo, de uma das minhas pacientes, era suposto ela não fazer apenas o painel para as ataxias, ela deveria fazer também o painel para descartar outras causas, como, por exemplo, os erros congênitos do metabolismo, porque ela tem apenas 7 anos. Então, só para essa paciente já catalogávamos mais de 1 milhão de kwanzas, ok? Então, o custo e depois é o acesso. Por quê? Porque além de nós pagarmos os exames, também devíamos pagar o aconselhamento genético da firma que vai fazer os exames lá em Espanha. Para quê? Para que todos os casos eles pudessem conosco discutir caso por caso e estarmos completamente seguros de alocar esses recursos para fazer os painéis. Então, acaba sendo um custo muito elevado. A minha ideia era que isso seja um projeto institucional, que a minha instituição possa pagar, mas a minha diretora já gritou, eu nem vou gastar dinheiro com isso. Mas então a questão é buscar recursos para então financiar esse projeto. A nível de Angola, em unidades privadas e públicas, estamos à mercê, estamos ligados, estamos entregues à boa vontade e empenho do profissional que calhar com esse caso. Não, Então, não existe conclusão sem possível. fazer, sem querer fazer publicidade, mas então é só Mediago, no caso, não é? Só a mediana. É Mediago. E isso ainda Só a está mediana. muito dependente ou seja, o paciente e os familiares, né, ficam por conta. Realmente era isso que eu iria propor. Não sei se já foi atrás de financiamento. Eu penso que não, dificilmente, né, sem financiamento, que sabemos que é muito difícil termos aqui localmente, mas se Sim. for por esse caminho da publicação do problema, né, Uhum. mesmo sem ter isso aqui, pode ser que isso também seja um caminho. Sim. Depois estabelecer um projeto de investigação que possa fazer parte de uma tese, por exemplo, porque se às vezes não conseguirmos financiamento pelo projeto em si, mas se for no contexto, às vezes, de um doutoramento, de um mestrado, pode ser que se Sim. consiga, né? Então, dou Sim. muita força e também muita fé, né? E Obrigada. esperemos que dê certo. Parabéns mais uma vez.
Eu espero Desculpa. dentro de algum tempo vir noutro meeting dizer: Olá, pessoal, já tenho aqui o que nós pensávamos. Primeiro, o artigo. Sim, professor, o artigo tem que sair. Eu tenho que descrever, fazer a descrição de uma série de casos de pacientes com possível ataxia espinocerebellar nessa cidade. Isso é muito importante mesmo, porque daí vai surgir o despertar dessa necessidade. Professor Howard, deixa só dar um toquezito. Aqui, quando o professor falou das NGS para o diagnóstico, com relação ao diagnóstico por imagem, isso também é muito importante. Mas, por exemplo, nós sabemos que as alterações na neuroimagem são tão amplas, tal como as alterações moleculares e as alterações genéticas. Então, para cada uma dessas doenças, quando eu falava do diagnóstico clínico confirmado, é mesmo baseado nos critérios, as doenças têm critérios maiores e menores, com critérios de exclusão, mas a neuroimagem também continua a ser um suporte muito grande para o diagnóstico de algumas delas, e muitas delas ainda o diagnóstico da necrópsia, ou seja, o exame patológico ainda continua a ser o gold standard para o diagnóstico desses pacientes. Perfeito. É só complementando e encerrando a minha fala aqui em relação ao que o Dr. Cláudio falou, gostaria de citar o exemplo do Hospital de Câncer de Barretos. Hoje existe é o único local no Brasil, entendo o Brasil como um país continental, mas é o único local no Brasil que faz diagnóstico molecular de câncer cerebral, de glioblastomas, por exemplo. Então, e tudo começou com um projeto de pesquisa. Foi a partir de um projeto de pesquisa que eles implantaram o serviço de diagnóstico molecular do câncer no Hospital de Barretos. Então, onde é que eu quero chegar? A pesquisa, ela não vem somente para esclarecer dúvidas, mas ela vem também no contexto de inovação. Eu tenho certeza e tenho convicção disso, porque tenho muitos amigos na Europa, que existe muito fomento europeu para pesquisas científicas, e esse fomento ele vem para enriquecer o campo científico, mas ele também gera a oportunidade de implantar o serviço na sua instituição, tá? Então, que esse seja o primeiro passo, que eu acho que é a grande premissa desse grupo, de gerar novas ideias para novos participantes, consequentemente geramos novas pesquisas científicas e novas inovações para Angola, que é essa a proposta. Então, que a senhora seja uma liderança que venha a calhar na consolidação de novos projetos de pesquisas no campo das doenças neurodegenerativas. Mas o que é que os consórcios internacionais vão querer? Que a senhora tenha uma notoriedade científica. Num contexto que não tem o recurso e nem a tecnologia, notoriedade científica vem com a publicação, relatos de casos, revisões. O currículo não pode parar. Tem que começar a publicar no campo para que a senhora consiga respaldo para ter recursos financeiros e implantar o serviço aí em Angola. Parabéns. Fiquei muito feliz com o Meet de hoje. Muito, muito feliz. Muito feliz em ver o Dr. Mauer, Dr. Cláudio, Dr. Genovel. Vi aqui muito rapidamente. Vi de novo meu querido e amado irmão Dr. Helder. Estou com saudade. Do Dr. Mauer, não. Eu não estou com saudade dele, não. Mas Dr. Helder, eu tenho. Dr. Humberto, fico muito feliz. E, Dr. Mauer, esses meets vão voltar. Eu E aqui fiquei feliz com a apresentação da doutora Juscelene. Perfeito. O próximo meeting é a doutora Sheila, eu sei que ela estava online, então no próximo meeting é a doutora Sheila, e em seguida é um meeting de um tal de doutor Humberto. Eu não sei se o senhor conhece, é um doutor Humberto. Eu estou ansioso para a aula dele, ansioso demais. Pessoal, são 12h20, hora de almoçar no Brasil. Muito obrigado, doutora Jusileia, e muito obrigado Obrigada eu, professor. Muito obrigada a todos. por tudo. Doutora Jusileia, até parabéns. Fiquem com Obrigada. Deus. Vou estar realmente de parabéns quando eu conseguir publicar esses casos, meus colegas. Eu estou Isso é aguardando no incrível. grupo, viu? Eu estou aguardando no grupo. Tá bem, tá. Pessoal, um Nós abraço. estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para Tchauzinho, ajudar. bom sábado, boa continuação para todos. Abraço, Obrigada. abraço. Tchau.